Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito, e esta é a primeira parte do aspecto mansidão. Esta qualidade do fruto também é conhecida como gentileza. Por isso, vamos citar as duas palavras neste estudo, procurando deixar claro por que esta virtude do Espírito está nesta lista. A primeira parte da aula vai abordar a definição de mansidão ou gentileza de acordo com a compreensão dos gregos e romanos antigos e depois na Bíblia, no Antigo Testamento. A segunda parte nos colocará em contato com um rápido exemplo. Na próxima aula, veremos outro exemplo, só que com mais detalhes. E, como sempre ocorre no início de cada lição, vamos fazer a leitura de nosso texto base, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E começa aqui a primeira parte, mansidão, ideias básicas. E antes de seguirmos com a definição de gentileza, vamos fazer algumas considerações que julgo serem muito importantes sobre como pessoas religiosas estão vendo e entendendo hoje em dia estas qualidades, estas marcas que estamos chamando de aspectos do fruto do Espírito. E depois vamos ao passado, para que se possa ver a enorme diferença com o pensamento atual. Olha, já não é de hoje, hein? A primeira referência que eu conheço é dos anos 70 do século passado, que algumas pessoas dizem que o fruto do Espírito não é coisa de homem, mas de mulher. Sim, mas recentemente tomei conhecimento de um estudo feito agora, em 2020, onde uma pesquisa realizada em escola evangélica mostrou que tanto os alunos quanto as alunas responderam que aquelas marcas de caráter, o que nós estamos aqui, repito, chamando de aspectos do fruto, tem mais a ver com mulheres. Pesquisa essa feita numa escola norte-americana. Isso fica mais claro principalmente quando a bondade e a mansidão são citadas. Sem a menor base bíblica para isso, apenas dizem que a mansidão é uma fraqueza. Por isso, ser áspero e bruto é geralmente mais ligado aos homens, e a gentileza mais frequentemente associada às mulheres. Em resumo, o fraco é o manso. Por isso, deve ser substituído pelo forte e resistente. É só isso que dizem, sem mais explicações. Mas isso pode trazer sérios problemas para os homens. Sim, porque muito mais do que uma opinião ignorante ou lamentável preconceito, devemos nos lembrar que nas igrejas cristãs é ensinado que aquelas marcas de caráter, sim, os aspectos do fruto do Espírito, são o alvo da vida cristã. Porque ter em nós aquelas qualidades nos coloca em semelhança com Jesus. Isso mesmo, com Jesus. Porque nele encontramos amor, alegria, paz e claro, bondade e mansidão. Mas se alguém acha que essas marcas de caráter são apenas para mulheres, os homens poderão ficar confusos sobre sua masculinidade ou com a semelhança com Cristo. Aí, em meio a toda essa pressão, em meio a toda essa confusão social e cultural, principalmente entre os jovens, poderemos testemunhar alguma coisa se perder, ou vai embora a masculinidade, ou Cristo de suas vidas. Sendo assim, devemos retomar o ensino correto e mostrar que o fruto do Espírito é para homens e mulheres, porque todos devem ser, entre outras coisas, mansos ou gentis. A prova de que esse pensamento é estranho é que nem sempre foi assim. Quando vamos ao passado, vemos que estes erros não existiam, tanto em Israel quanto fora, nos mundos ou nos países, nas nações chamadas de pagãs ou gentias. O entendimento dos gregos e romanos, para você ter uma ideia, sobre gentileza, era de alguém que acalmava os outros,
que eliminava os medos, as suspeitas e preocupações. Portanto, manso, para os gregos e romanos, é quem ficava calmo em circunstâncias problemáticas. Por quê? Porque isso trazia tranquilidade para quem estivesse ao lado, e também porque significava que o manso tinha controle da situação. Como se vê, essa pessoa não era rude, dura, violenta, raivosa, bruta, mal-humorada, nem brusca. Os líderes, em geral, e em especial os militares, se esforçavam por ter o comportamento gentil. Agora, para os judeus, a mansidão ou gentileza era vista de um modo totalmente diferente. Ser manso entre os judeus no Antigo Testamento era estar em uma posição socioeconômica baixa. Vamos então dar alguns exemplos dos que faziam parte deste grupo dos mansos. Vamos começar destacando os pobres, como lemos em Jó, capítulo 24, versículo 4. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Outros que faziam parte do grupo dos mansos eram os que passavam por adversidade. Também em Jó, capítulo 36, versículo 15, nós vemos a palavra que traduz esta ideia. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Também faziam parte os humildes e mansos, mas no sentido de pessoas que estavam abatidas. Salmo, capítulo 25, versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. E como último exemplo, os oprimidos. Salmo número 76, versículo 9. Deus se levanta para julgar e salvar todos os humildes da terra. Olha, não admira que as palavras destas passagens nunca sejam usadas para referir-se a Deus no Antigo Testamento. E sabe por quê? Porque essas palavras tendem a descrever aqueles que estão na posição de servos, mas não porque querem, mas porque são obrigados a servir a outro para sobreviver. Uma pessoa assim não tem propriedades, experimenta o tempo todo a exploração, é privada de direitos e sem qualquer defesa legal. Foi enganada, conhece apenas uma vida de dominação e carência e geralmente se curva diante de algum poderoso. É claro que nada disso pode se aplicar ao Senhor. Por outro lado, não podemos nos surpreender quando lemos no Antigo Testamento que o poder, autoridade e liderança, que são favores de Deus, venham sobre essas pessoas humildes. E o motivo é que Deus promete reverter a situação delas, contanto que esperem nele com paciência, sem resistência e esperando em confiança nas suas promessas, ou seja, com esperança de que Deus, a seu tempo, vai levantá-las. E depois de dizer tudo isso, agora sim podemos buscar uma definição para mansidão, mas não como esforço pessoal, nem como situação em desvantagem socioeconômica, como vimos lá com os gregos e romanos e depois com os judeus no Antigo Testamento, mas como resultado da presença do Espírito nos salvos. Mansidão e humildade geralmente estão juntas, e isso é desde a antiguidade. Muita gente até acha que são a mesma coisa, mas é difícil dizer isso depois que a gente vê Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Acompanhe. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Você viu? Aqui estão juntas a humildade e a mansidão, e Paulo mostra que são diferentes. Vamos entender isso. Apenas imaginemos que algum poderoso usa seu poder para me rebaixar. Numa situação assim, é dito que eu fui humilhado. Mas ser humilhado não significa que passei a abraçar, a demonstrar ou defender um grau maior de humildade em minha vida. Na verdade, eu posso até continuar muito orgulhoso, mesmo quando estou sendo humilhado. Então, a minha reação
A esse mau uso do poder por aquele poderoso é onde ocorre a gentileza. Aquele poderoso tinha opção. Quais eram as opções dele? Me tratar ou com severidade, com grosseria, ou com delicadeza. Mas ele escolheu, neste exemplo, me tratar com aspereza. Mas tem o outro lado. Como é que eu vou responder à brutalidade do outro? Bom, eu também tenho escolha. Eu posso responder do mesmo modo, com severidade ou com delicadeza. Veja que orgulho e humildade não fazem parte diretamente da resposta que eu possa dar a quem foi violento comigo. Mas orgulho e humildade me ajudam a ver, a entender qual a opção que eu devo escolher. A da severidade ou a da gentileza? Isso fica mais claro quando a gente entende o que significa humildade. Humildade é o uso correto da minha dignidade. Em outras palavras, eu sou humilde quando eu me respeito, ou seja, quando eu me vejo como quem realmente eu sou. Nem mais, nem menos. Agora, eu posso usar a humildade de modo errado também, e aí eu cometo um abuso. Isso acontece quando eu chamo demais a atenção para a minha pessoa, com a intenção de manipular outros para tirar vantagem disso. O abuso da humildade chama-se narcisismo. E a gentileza? A gentileza é o uso correto do poder, sendo que a aspereza, a indelicadeza, grosseria, a brutalidade é o abuso. Gentil não é o fraco, mas quem age com o outro sem abusar do poder que tem. E agora vamos rapidamente à segunda parte. Um exemplo de mansidão. Quando falamos de mansidão, no Antigo Testamento, logo vem à mente a pessoa de Moisés e uma conhecida situação. Como se sabe, Moisés foi a pessoa que Deus usou para liderar o povo hebreu na saída do Egito, depois de 430 anos de escravidão. Não foi fácil não, mas a posição de Moisés começou a ser questionada e por seus irmãos, Arão e Miriam. E por que eu estou falando disso? Porque é nesta exata ocasião que ficamos sabendo como era o caráter de Moisés diante do abuso de poder sobre ele. Devemos nos lembrar que este Moisés, quando era um príncipe no Egito, já havia matado um homem que maltratava um hebreu. Portanto, ele não era uma pessoa fraca. Mas veja como ele reage agora, dezenas e dezenas de anos depois. Leiamos Números capítulo 12, versículos 2 e 3. Disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, nesta situação, não devolveu com orgulho, mas com humildade. Ele não foi além do que era, mas confiou naquele que poderia defendê-lo e usar de poder sem cometer abuso. Sim, mas onde é que foi que Moisés foi gentil naquela situação? Bom, a mansidão de Moisés aparece quando ele pede a Deus que retirasse o castigo enviado à sua irmã Miriam, que havia se tornado leprosa. Veja o versículo 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Infelizmente, em outra ocasião, neste mesmo livro de Números, Moisés deixa a mansidão de lado e reage com abuso, o abuso que ele sofreu. Veja, o povo estava em outra situação, protestando com muitas palavras ásperas contra Moisés, falando por causa da escassez de água. E aí Moisés foi a Deus. O Senhor manda Moisés convocar o povo e depois falar com a rocha que estava ali, para ela deixar jorrar água para todos. Mas Moisés, depois de fazer a convocação, estava ali todo o povo e Arão, seu irmão, ao seu lado. E aí ele desqualifica o povo e sai batendo em tudo e bate numa rocha. Vemos isso em Números capítulo 20.
Depois convocaram o povo e juntaram-no perto da rocha, dizendo: Ouçam vocês, rebeldes, iremos tirar água desta rocha? Moisés levantou depois a vara e bateu 2 vezes na rocha, tendo a água imediatamente jorrado. O povo e o gado puderam beber à vontade. Sim, Moisés foi um grande exemplo de mansidão. Alguém que não reagia conforme a brutalidade e rispidez que recebia. Mas naquela ocasião, quando havia pouca água naquele deserto, este líder extraordinário não permaneceu em mansidão. Moisés cometeu abuso de poder e sim, saiu batendo em tudo, no povo, na rocha e até em Deus, já que desconsiderou a ordem do Senhor. Mas esta triste história nos ajuda a ver mais claramente que mansidão não é ser fraco, nem agir em fraqueza, nem mesmo renunciar a seus direitos. Mansidão tem a ver com a consciência de quem realmente somos, que temos a escolha de usar o poder de que dispomos para reagir corretamente, ou seja, com gentileza, ou então com abuso de poder. É isso! Na próxima aula vamos aprofundar um pouco mais nosso entendimento sobre esta qualidade do Espírito, a mansidão, e vermos um exemplo de gentileza que vai tirar qualquer dúvida que ainda reste sobre se devemos ou não seguir neste caminho do Espírito. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, fale deste conteúdo a um amigo ou amiga, compartilhe com outras pessoas e ajude a divulgar a palavra de Deus neste mundo cheio de violência, aspereza, brutalidade e tão necessitado de gentileza. Você pode também deixar um like ou fazer um comentário. E não se esqueça de acionar o sininho, porque só assim você fica sabendo das próximas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.